Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero te ensinar uma estratégia para ganhar mais de 3% de lucro esse mês, agora, já de cara. Então fica comigo nesse vídeo e eu já vou te ensinar como que você pode fazer para ter esses 3% de lucro. Parece até impensável, mas sim, é verdade, dá para fazer isso com uma tranquilidade no mercado. Então, antes da gente ir para a estratégia, já se inscreve, já ativa o sininho de notificação para você ajudar o canal a crescer e para você receber os vídeos todos os dias quando a gente postar aqui novos vídeos. Então vamos lá. A estratégia é o seguinte: se você tem aí um dinheiro parado na renda fixa, ou até mesmo se você tem algumas ações compradas, esse dinheiro ele pode ser reaproveitado como garantia, por exemplo. Então isso muita gente não sabe disso, às vezes não passa, essa informação não é passada. E aquele dinheiro que está ali aplicado, aquela carteira de investimento, ela serve como garantia para fazer outras operações. É verdade que nem todas as rendas fixas servem como garantia e também algumas ações que têm pouca liquidez, elas têm um deságio muito grande. O que é o deságio? É como se fosse um desconto no valor que a bolsa dá com base na volatilidade daquela ação, que é o risco daquela ação não estar valendo a mesma coisa, por exemplo, no dia seguinte, ela está valendo menos. Então a bolsa faz um cálculo de volatilidade e ela publica qual é o deságio para cada ação, né? Qual é esse desconto ali. Então, sei lá, vamos dar um exemplo. Você tem 10 mil aplicado numa ação que é muito volátil, de repente você só consegue aproveitar 6 mil como garantia. Tem ações que chegam a ter esse deságio aí de 40%. E ações menos voláteis, elas têm um deságio meio pequenininho. Então você tem as 10 mil numa ação que é menos volátil, aí você tem, sei lá, você pode usar 9 mil reais de garantia. Então acaba sendo muito interessante, compensando usar a garantia, né, usar essa ação, porque é o mesmo dinheiro rendendo duas vezes. E essa regra, ela também vale para as rendas fixas. Se for uma renda fixa lastreável, né, que tem lastro na bolsa, pode ser negociada na bolsa, a bolsa lá no balcão, a partir de balcão da bolsa consegue analisar o crédito daquela instituição que está emitindo a renda fixa, ela vai aceitar como garantia. Agora isso muda, né? Sempre muda até ao longo do dia, de um dia para o outro, as análises de risco elas vão mudando. Então quando você for fazer a operação, ou se você já tem um título comprado e você quer usar ele como garantia para, por exemplo, vender opções, você pergunta antes para o seu assessor de investimento se pode fazer, se aquilo ali serve como garantia, e pede para ele colocar na carteira de garantia. Fala, ó, eu quero colocar esses investimentos, essa renda fixa na carteira de garantia, quero colocar essas ações na carteira de garantia. Ele vai fazer isso para você e aí esse dinheiro vai cobrir, né, vai servir de cobertura para a venda de opções. E aí se você, por exemplo, não tem ações, mas você está disposto a vender opções de venda, vender put, e aí se você não sabe qual o risco, né, pior risco que pode acontecer quando você vende uma put, né, descoberto. É um risco que eu considero muito bom, que é você trocar as puts por ações. Você assume o compromisso de comprar a ação no preço de exercício que você vendeu a put, né? Então, se você vender a put num preço de exercício que seja confortável para você comprar a ação, por exemplo, então tá super valendo, porque depois aquela ação ela vai novamente servir para você como garantia para você poder vender opções, agora dessa vez opções de compra. Então eu tô falando um monte de termos, né? Ações, títulos de renda fixa, opções de venda, opções de compra, e se você não está muito familiarizado com esses termos, mas está interessado em aprender como que você consegue fazer essa estratégia para ganhar 3 ou até mesmo 5% já agora esse mês, então tem um curso gratuito, online, 100% gratuito que eu fiz, que é um curso básico que te pega do zero e ele te ensina como fazer essas operações elementares. Então tem descrição nesse vídeo aqui do canal e em outros vídeos também. Você vai lá, coloca o seu e-mail, recebe o seu login e senha e assiste o curso para você ficar um pouco mais familiarizado com esses termos. Mas vamos continuar para a estratégia. Então agora você já tem, por exemplo, uma renda fixa. Então vamos dar o primeiro exemplo, que é para quem não tem a ação. Então você tem uma renda fixa, e aí vamos dar um exemplo de Petrobras. Hoje a Petrobras está custando em torno aí de uns 17,60, 17,50 no mercado. Então para comprar um lote mínimo de Petrobras,
você precisaria, por exemplo, de uns R$ 1.500. Então, se você tiver R$ 1.500 na conta, aplicado numa renda fixa, você pode usar aquela renda fixa como garantia e aí você pode vender pelo menos 100 opções de venda. Também elas são chamadas de put no mercado. Opções de venda são chamadas de put. Você pode vender 100 put. E aí, quais opções de venda você vai vender, né? Como escolher o preço de exercício? Você vai escolher um preço de exercício abaixo do valor que a ação está nesse momento. Então, pode vender uma do 13, do 14, do 15, por ali. E aí você tem uma chance de exercício pequena, que é a ação. O que é o exercício? É a ação cair e atingir o preço de exercício da opção que você vendeu lá na data do vencimento, né? Elas vão vencer em junho, por exemplo, agora. Tem mais ou menos uns 30 dias aí de validade, e aí você ter que comprar as ações. É claro que a corretora, ela não vai te exigir isso tudo de garantia, os R$ 1.500. Com uns 200, 300 reais na conta já é possível fazer. Mas não significa que é prudente você fazer. Você não precisa fazer assim tão alavancado. A gente pode comparar isso com margens, por exemplo, de mini contratos. A corretora pede R$ 25 para você operar um mini dólar, um mini índice, mas não significa que você deva ter somente os R$ 25 na conta. Não é muito prudente fazer dessa forma. O ideal é você ter um pouco mais de dinheiro, né, uns R$ 1.000, para você ter uma liberdade de flutuação do preço. E essa regra da alavancagem, ela serve também para a venda das opções de venda ou a venda das opções de compra. Não é bom você fazer extremamente alavancado no limite da margem de garantia que você possui, seja garantias em renda fixa ou garantias em ações ou até mesmo garantias em dinheiro depositado na conta. Nunca estique a corda ao máximo ao ponto de que um movimento mais forte do mercado, essa sua corda, que é a sua garantia, possa arrebentar. Nunca faça isso, não é prudente fazer isso. Então, divida lá, veja quanto dinheiro você tem, quanto desse dinheiro você está exposto a comprar ações, se for necessário. É claro que você pode fazer uma rolagem, prorrogar ali aquela operação, mas vamos trabalhar com o básico, né? Digamos que você não saiba fazer a rolagem. Então, quanto que você estaria disposto a comprar de ações? R$ 1.500, por exemplo, um lote mínimo de 100 ações da Petrobras? Não, estou disposto a comprar até 1.000 ações da Petrobras. Então você precisa de R$ 15.000 para poder fazer ali essa compra, né, de um lote de 1.000 ações. E aí você vai saber quantas opções de venda você pode vender com base na sua disposição financeira para comprar as ações. Não significa que você vai comprar, tá? Então, qual é a operação? Na verdade, a operação é única e simplesmente vender a opção de venda. Só que antes você tem que pensar o quanto de compromisso financeiro você está assumindo fazendo essa operação, né? Numa possibilidade da ação daqui para frente, sei lá, cair e ficar abaixo de 13, 12 reais, né? Pode acontecer, é uma possibilidade pequena, mas pode acontecer. Então você teria que comprar as ações. E a boa notícia é que essas ações podem servir de garantia e aí sim, para você depois, no outro mês, vender opções. Mas antes disso, vamos explicar um pouquinho de onde vem essa rentabilidade. Se você olhar para o preço das opções de venda hoje, você vai ver que se você pegar o preço da opção de venda, não é o preço de exercício, é o preço que ela é negociada no mercado. A gente chama isso de prêmio também. Lá ela está valendo R$1, 50 centavos, depende de qual opção que a gente está falando. Se você olhar para esse preço que ela é negociada no mercado e dividir pelo preço de exercício dela, você vai ver que a taxa que está implícita aí é de pelo menos uns 3%. Então, isso significa dizer que a gente está ganhando 3% de lucro. Então, se você vende em cima do seu capital, você está ganhando 3% de lucro, pelo menos você consegue com essa operação muito simples, que envolve um único movimento, que é vender a opção de venda, tendo dinheiro em garantia na conta, ou tendo dinheiro alocado em renda fixa, pode ser, por exemplo, CDB de liquidez diária, ou em ações também. Desde que todos esses títulos sirvam como garantia, você pode consultar na corretora antes de fazer a operação de venda de opção de venda. Se você já tem a ação, você pode fazer uma outra operação, que é a venda da opção de compra. E essa tem uma taxa que vai te pagar pelo menos uns 5%. A taxa das opções de compra são maiores, então você acha ali com 5%, 6%, 7%, dependendo da opção que você escolher. E o cuidado que você tem que ter ao vender opções de compra é ter de antemão a ação
e vender a opção de compra com o preço de exercício acima do preço que você pagou pela ação. Pode ter comprado antes essa ação, não tem problema, mas o preço de exercício da call, que é a opção de compra, tem que ser maior que o preço que você pagou pela ação. Assim você garante que você vai sair no lucro dessa operação. Então, se você gostou dessas estratégias, deixa aí o seu comentário, deixa também o seu like no vídeo e principalmente compartilha esse vídeo com outras pessoas para poder dar essa dica, para que elas possam aprender que existem duas operações tão lucrativas, né? Uma para ganhar 3%, outra para ganhar 5% de lucro, e ajudar a divulgar isso no mercado para as pessoas aprenderem a fazer renda com segurança. Então, se você ainda não fez o curso básico, eu te convido a fazer. É online, é gratuito. Aproveita esse tempo de quarentena, que está todo mundo com um pouquinho de tempo em casa, e estuda para você aprender a fazer rendimentos de forma segura no mercado. Um grande abraço e a gente se vê no próximo conteúdo.